A gente tá testando aqui ainda, primeira vez que eu faço essa merda. Então, uma musiquinha aqui. Não era essa, mas vai essa aqui, ó. E Tudo aí? bem? Tudo Mas jóia? que lindo! É, tem que ficar bonito, né? Pra ficar pelo menos metade com você, né? Lembra dessa música, Rodrigo? Peraí, eu não tô ouvindo. Nada? Qual a música? Nada? Nada ainda? Eraser? Isso vai mostrar o tanto de tempo que a gente se conhece, né? Vamos baixar esse negócio, porque eu já não estou escutando mais Imaginar que a nada. gente dançava essas músicas, João, A gente cantava no karaokê, né? e cantava no karaokê, quando eu tinha voz, né? Mas um prazer estar conversando de novo. A gente começou semana passada com essas lives. Então já tenho em 13 pessoas. Eu não sei como é que está a divulgação. Primeiro eu vou me apresentar aqui. Ok. Já estou com a minha Coca-Cola aqui para não ter problema. Coca zero, hein? Então, bom, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o João Marcelo, eu sou advogado aqui no interior de São Paulo. Eu atuo também eventualmente em Brasília e em Santa Catarina também. Tá? Eu sou amigo do Rodrigo, que eu chamo de querido amigo Rodrigo, a quem eu devo muito nessa vida, pelo conhecimento que me passou durante todo o período que a gente tem amizade, que já estão aí já 2000. Não vamos falar quando que começou, não. O Rodrigo é um querido amigo, ele é doutor em Direito, ele é assistente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, além disso, ele é professor, um dos melhores professores que eu conheço, da graduação na Uninove, aí em São Paulo, né? Rodrigo, muito obrigado por essa oportunidade e vamos junto, vamos nesse Imagina, João, eu que projeto. agradeço, né? Hoje com imagens, né? Hoje com imagens. Fazia muito tempo que a gente não conversava assim, né? De um olhando para o outro. E eu agradeço muito o convite, né? Agradeço todas as pessoas, obviamente, que estão entrando e eu não estou conseguindo ver, porque eu estou longe do celular, que eu tô naquele tripé da aula que eu te mostrei, né? Eu coloquei o meu celular mais distante para não ficar muito desfocado. Mas uma boa noite, uma saudação a todo mundo que tá nos vendo. E hoje nós vamos, com imagens, digamos, vamos dizer, com minha imagem do João. O João é um querido amigo, excelente advogado, excelente profissional, além de ser uma pessoa profundamente ética e que há décadas, não vou dizer quantas, mas há décadas divide comigo uma amizade sincera, né? E que a amizade é essa que o tempo prova, né? Mais do que declarações ou coisas assim, o tempo diz que a gente está aí, mesmo longe, né, João? Mesmo que a gente não tenha passado muito tempo nos últimos anos, muito tempo juntos, mas estou feliz de te encontrar e também de discutir esse tipo de coisa com você. Muito obrigado, Rodrigo. Eu só queria lembrar também que esse projeto que a gente começou aí de brincadeira, né, de trocar ideias sobre Roma, porque o Rodrigo é um apaixonado por história romana desde que nasceu, eu acho, com uns 2 ou 3, aprendeu a ler, já foi para o lado de Roma, né? Depois você conta melhor sobre isso. E eu sou um curioso, eu adoro a história de Roma, mas eu sou um curioso. Então, e a gente conversando, eu disse, bom, vamos começar a falar sobre Roma. Né? E aí caiu esse assunto para a gente chamar a atenção, que seria aí as curiosidades da vida sexual dos imperadores de Roma, né? E a semana passada, semana retrasada, a gente começou no Clubhouse, só que a gente acabou não encontrando um formato ideal lá, né? A gente não conseguia mostrar algumas imagens e a gente não conseguia se ver também, ficava uma coisa mais... diferente, né? E também o alcance não foi o que a gente estava imaginando, né, no primeiro momento, por conta de limitações do próprio aplicativo, né? Então, nós estamos fazendo esse ensaio hoje aqui no Instagram e vamos tentar gravar, se eu aprender a gravar, que é no final, né, gente? É no final que a gente consegue gravar.
Bom, se vocês... então corre o risco de nada disso ficar gravado. Isso é bom. Vamos deixar... A gente vai discutir com emoção. Vamos deixar os deuses decidirem sobre isso, né? Amém. Então, a gente vai gravar nesse sentido. Tá bom. Então, como o João a palavra disse, é sua. eu sou desde criança completamente apaixonado pela história de Roma, porque eu tive uma educação muito rígida e muito formal, né, do ponto de vista religioso. E sempre com o estudo do Novo Testamento, tinha alguma alusão ao Império Romano, ou principalmente à civilização romana. E é lógico que criança, adolescente, quando recebem um não, dizendo você não pode ler isso, você não pode fazer isso, é óbvio que você vai esperar todo mundo dormir para poder fazer o que te impediam. E eu sempre tive uma curiosidade intelectual muito grande. Né? Se alguém disse que uma leitura é proibida, que um texto é inacessível, eu até aprendo outra língua, mas para ler o que estão me proibindo, mas eu tenho esse tipo de curiosidade. É um tipo de curiosidade que não é uma curiosidade de aventura, mas é uma curiosidade de ler, de conhecer, de ver como o passado foi. Né? Cícero, que foi um grande advogado e um grande orador romano, ele dizia, citando o Heródoto, que a história é a mestra da vida. Né? E a história do direito, a história da civilização romana, é a grande responsável por fazer de mim um intelectual. Se hoje eu posso me definir assim como um intelectual, isso se deve à minha curiosidade em relação à história de Roma. Né? Principalmente dos livros proibidos, e depois, quando eu atingi a idade adulta, não faz tanto tempo assim, nós estamos falando do Foi Império ontem, Romano, né? eu pude eu mesmo adquirir obras e aprofundar o estudo. Né? Eu imagino que tenham alunos meus aqui, no chat. Eu quero cumprimentar meus alunos, né? E dizer que ser professor para mim é uma missão, é uma vocação, né? E que lidar diariamente com vocês é uma aventura. Né? É uma aventura que às vezes causa espanto, é uma aventura que às vezes causa algum tipo de atrito, mas é uma aventura. Em relação à minha função atual no Tribunal de Justiça, nós conversamos praticamente todos os dias sobre o processo, né? Seja no WhatsApp, seja em outra rede social. Nós conversamos basicamente todos os dias sobre o processo e você acompanha. É um trabalho árduo, né? Não é um trabalho fácil. Eu sou muito grato ao desembargador que me ofereceu essa oportunidade de crescimento profissional. E além de um crescimento profissional, é um crescimento pessoal. Né? Lidar com processos, não mais como curioso ou como professor, e sim como participante do Poder Judiciário, isso para mim é um aprendizado constante, é um aprendizado diário. E ainda mais com as pessoas com quem eu trabalho, que são pessoas que além de dividirem o trabalho, são pessoas que eu admiro profundamente. Né? Então, João, eu acho que como a nossa live ela tem tempo, lá no Clubhouse a gente podia ficar conversando muito tempo, né? E ficamos, né? E a Márcia gravou a maior parte 2 horas. da conversa. A Márcia está aqui, né? Um beijo para a Márcia. Ela foi responsável por salvar nosso áudio do Clubhouse no outro sábado, né? A Márcia tá, Se ela tiver aqui, um sim. beijo gigante para ela. A Márcia é sempre essencial em tudo que faço. E veja, ela foi minha aluna em 2018, né? E nunca mais foi minha aluna. E mesmo assim ela apoia todos os nossos projetos. Sim. Nossos projetos da Uninove, nossos projetos no tribunal. Né? Ela ficou amiga do desembargador, ela leva os colegas nos nossos eventos, levava, né? Porque hoje agora a gente faz tudo virtualmente. Mas se Deus quiser, o ano que vem nós retomamos. Então, num primeiro momento, João, eu tentei trazer aqui para a minha mesa uns livros para mostrar para as pessoas, para indicar como uma bibliografia básica de estudo. Eu trouxe metade da minha... Mas aí eu cansei, porque eu tô com dor. Eu fiquei com dor de carregar livro de um cômodo para outro, para você ver como eu tô sedentário, né?
E livro é pesado demais, né? Mas começando sempre com o clássico, né? Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Essa minha edição do Suetônio, ela é prefaciada pelo falecido Carlos Heitor Coni, que faz uma belíssima apresentação à vida dos 12 Césares. Também é fonte de conhecimento de Roma, os Anais do Tácito, né? Eu tenho só a versão em latim e a versão em espanhol. Só, os né? Anais do Tácito, né? Este livro aqui é um livro espanhol também, que vai falar tudo da primeira dinastia, do Júlio ao Nero, do Júlio César ao Nero. Chama Césares. É um livro espanhol, também de fácil acesso para quem for pedir pela internet. Nós temos esse aqui, que me acompanhou durante a faculdade, esse é um clássico, e ele também depois nós vamos falar sobre os equívocos desse livro, chama Os Césares, do historiador alemão chamado Ivar Lissner, que pretende ser uma biografia do primeiro ao último imperador de Roma. Tem A Vida dos 30 Césares, do autor português Pedro Rabassal, é um livro bom, também é resumido. Que mais que eu tenho aqui? A História Augusta, né? Que eu critiquei na nossa outra live, a História Augusta. O primeiro volume da História Augusta em português. Temos o Fumus Imperatorium, que é uma coletânea sobre como foram os funerais dos imperadores romanos. Uma biografia do imperador Heliogábalo, a gente não chegou a falar sobre ele, talvez seja interessante quando a gente fala de sexualidade. Porque quando ele assumiu o império, ele tinha 16 anos e ele entrou na cidade de Roma montado num pinto gigante. Né? Então, os meus alunos... Não é no galinácio, tipo de fixação, né? Por pênis. Eu acho que isso eles devem achar, porque eu fico mostrando um pinto de boi, né, na aula. Mas nada comparado ao que Heliogábalo fez enquanto era imperador. Temos aqui uma biografia recente do Marco Aurélio, do imperador Marco Aurélio, escrito pelo Pierre Grimal, que é um grande autor. As Histórias de Tácito, o segundo volume das Histórias do Tácito. Vidas de Galba e Otto, do Plutarco. Um livro em latim do Suetônio. Esse é em inglês, The Year of Four Emperors, que fala sobre o ano dos 69, do suicídio de Nero à tomada de Vespasiano. Também tem outro livro em inglês, O Ano dos Quatro Imperadores, né? Esse aqui é do Kenneth Wesley, esse aqui é da Gwyn Morgan. Tenho esse em espanhol, do Juan Luis Posadas, El Año de los Cuatro Emperadores, né? Também esse livro é excelente. Tem um estudo de um historiador inglês chamado David Schotter, que é uma biografia do Nero. Tem esse aqui em francês, Nero, o Mal na História, né? Nero, esse aqui é português. Nero, Monstro Sanguinário ou Imperador Visionário, do Joel Schmidt. The Life of Times of Nero, que é uma monografia, né? Em inglês também. Deixa eu só colocar aqui. Mas tem tanta coisa, tem mais uns 25 livros aqui em cima. Acho que é melhor a gente conversar e aí, à medida que eu for citando, eu vou mostrando. Porque eu mostrei os da minha direita. Os da minha outra direita, porque você sabe que eu não tenho esquerda, né? Eu tenho a direita de cá e a direita de cá. Os livros de cá, que são da Cleópatra, do Júlio César, depois eu cito esses. Tá, Jó. Então vamos começar. Eu só queria pedir se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, alguma dúvida, mandem as perguntas, escrevam que eu estou acompanhando aqui, e aí na medida que a gente for tendo tempo, a gente vai esclarecendo esse tipo de pergunta, tá? Então, Rodrigo, a palavra mais uma vez é contigo. Antes de mais nada, eu quero dizer que a nossa conversa, embora toque em temas sexuais, termos sexuais, mas que eu queria saber com quem que o imperador transava, com quem que o imperador trepava, coisas desse tipo, né? Não é isso. Né? Eu estou vendo diariamente o tanto que o estudo sistemático da sexualidade humana, está carente e prejudicial. Né? Prejudicial. Por quê? Porque eu vejo, quando eu discuto em sala de aulas, e eu estou dando aula basicamente no primeiro ano, esse semestre,
quando eu vou discutir algum tema relacionado à sexualidade humana com os alunos, com esses jovens de hoje, o tanto que isso está banalizado e o tanto que ninguém está entendendo nada quando a gente fala em sexualidade. Nós tivemos uma vivência sexual diferente, talvez pela nossa idade, e também a banalização da sexualidade é algo que me assusta muito. Ontem um amigo me mandou um print de uma tese que está sendo defendida na Universidade Federal da Bahia, que é alguma coisa do bucetão. A influência do funk brasileiro na cultura do século XXI. Eu pensei, meu Deus do céu, será que as pessoas estão não tendo curiosidade de estudar uma língua estrangeira, então fazer uma viagem? Será que elas estão tentando aplicar metodologia acadêmica no estudo do funk? Né? Esse aparelhamento, ou esse desvirtuamento da sexualidade é uma coisa que me causa espanto. Talvez porque na nossa época tudo era muito proibido e hoje tudo é muito permitido. E tanto de um lado como de outro, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Né? Quando é muito proibido ou quando é tudo banalizado, tudo permitido, as pessoas ficam carentes de encontrar um meio termo. Né? Mas por que é interessante a gente discutir a vida sexual do Império? Ou dos imperadores. Primeiro, porque a nossa civilização ela é romana. Né? A nossa civilização ela é romana. Se ela é romana, ela tem suas raízes no primeiro século, no que aconteceu no primeiro século. Então, os nossos costumes são romanos, o nosso jeito de enxergar a mulher é romano, o nosso jeito de estabelecer contrato é romano, o nosso idioma é romano, o nosso jeito de falar é romano, os nossos hábitos de higiene são romanos e não medievais, o nosso direito é romano, né? Veja o nosso direito civil, nosso direito processual, né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a gente tem obrigação, basicamente, de saber alguma coisa. Quando a gente fala de vida privada, e os romanos foram os primeiros, né, a fazer essa diferenciação do público e do privado, nós temos que falar qual é a importância que o sexo tinha na sociedade romana. Os estudos modernos de sexualidade, principalmente depois do Freud, eles dizem que a sexualidade é a parte mais essencial da personalidade, porque ela define até o jeito de você se vestir e o jeito como você se comporta e como você se vê na sociedade. Por que eu me visto como homem? Por que eu não sou uma mulher? Porque eu não me identifico como mulher, mas como homem? E isso a gente encontra as fontes da antiguidade, principalmente Suetônio, né, que vai sempre falar, descrever os governos, as conquistas políticas, né, os avanços territoriais, as reformas jurídicas, mas sempre vai fazer, depois de tudo isso, deixa eu contar agora, cá entre nós, o que os imperadores faziam. Então tem um capítulo mais sério, um capítulo político, e tem um capítulo mais assim pitoresco, talvez lendário, dependendo de que tipo de escola histórica a gente siga, né? Lendário, do que os imperadores faziam. E por que isso causou problema ou causou espanto ao Suetônio? O Suetônio, ele foi, vamos dizer assim, ele não foi o primeiro a escrever sobre isso, o primeiro foi Tácito, nas histórias e nos anais. Perdão. É o pó do livro. Só que o Suetônio achou que, na época dele, já no segundo século, isso era importante se discutir. Porque o que Suetônio viu? O Suetônio viveu na época do imperador Adriano, Públio Hélio Adriano. Dizem, inclusive, que Suetônio, como escriba oficial da corte, foi amante de Víbia Sabina Augusta, a mulher de Adriano, porque o imperador Adriano era homossexual. O imperador Adriano, como homossexual, ele escolheu um amante chamado Antínoo
para quem ele escreveu versos e tal. E num determinado momento do governo, e quando nós falamos de Adriano, nós estamos falando de um imperador que passou mais de 20 anos visitando o império da Espanha ao Oriente Médio. Ele visitava o império onde ele reinava, né? Foi um imperador absolutamente importante. Quando Antino morreu, o jovem amante dele, ele decretou um culto oficial ao jovem. Então, onde ele morreu no Egito, foi erguido um templo. Na cidade onde ele nasceu, onde hoje é a Turquia, foi erguido um templo. E ele não tinha vida conjugal com a esposa, né? Com a Vívia e a Sabina, que foi Augusta também. E o Suetônio quis dizer assim, mas isso é normal, né? Questionar isso. Isso é normal para a época. Como foi antes de nós? Né? Como foi antes? E aí ele escreveu essa obra primorosa, né? Que está em português, é fácil de todo mundo achar, tem domínio público, que é A Vida dos Césares, ou A Vida dos 12 Césares, em que ele faz uma análise, às vezes satírica, dos 12 primeiros imperadores, exatamente para mostrar que a dinastia a qual ele servia, que é a dinastia dos Antoninos, que começou com Nerva, era superior. Era superior tanto politicamente quanto moralmente, né? E isso ele quis mostrar na obra dele, quis deixar claro isso. Então ele traz, cada capítulo é um imperador, começando por Júlio César, que não foi imperador, e terminando em Domiciano, que foi o último da dinastia com a qual ele queria romper, e na ordem cronológica, né? Então começa Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. Cada um desses 11 recebe um tratamento especial. Alguns com capítulos maiores, outros com capítulos menores. E isso se transformou num clássico, uma obra que não se perdeu. Desde que foi lançada, em todo mosteiro da Idade Média tinha uma cópia. É uma das obras mais publicadas na história do mundo, A Vida dos Césares. E tem partes assim, horripilantes mesmo, né? Com descrição de estupros, descrição de assassinatos, descrição de necrofilia. E aí ele coloca numa obra, acho que todos os grandes porquês ou as grandes interrogações que os sexólogos do século XIX, XX e XXI colocam, né? Quando a gente fala de transtorno ou de gênero fluido, que é uma coisa que eu particularmente acho meio absurda, porque ou é homem ou é mulher, ou é homem porque nasceu ou porque se transformou, ou é mulher porque nasceu ou se transformou. Essa história de um dia ser cada uma coisa não dá certo. Eu não entendo muito isso, não. Ele já vai discutir isso no Nero. Ele começa a ver uma dificuldade de generalização no Calígula, porque o Calígula se vestia de mulher, né? E ele vai descrever o fenômeno na biografia do imperador Nero. Então, quando a gente fala em homossexualidade, pedofilia, transexualidade, travestismo, sadomasoquismo, hoje chama BDSM, né? Bondage, Security, é um negócio lá. Tudo isso não é novo, né? Tudo isso é releitura. Né? Nada é novo sob o sol, como diria um dos autores da Bíblia, né? Eu vivi e concluí que nada é novo debaixo do sol, que tudo é vaidade, né? Nós discordaríamos, nós dizemos que nada é novo sob o sol, mas tudo é sexualidade, né? Então a gente busca nessas obras consideradas clássicas algum ponto de partida para o estudo da sexualidade humana. E é importante também levantar essa questão de que a moral que nós temos hoje, a forma de entender determinados conceitos, ela não é a mesma que naquela época. Então, quando a gente fala que o imperador era homossexual e não tinha vida sexual com a esposa, é outro tempo, é outra forma de ver. Então, assim, quando você mencionou, a gente faz uma releitura.
né? Adaptando aos conceitos atuais que nós temos. Né? Mas a ideia, a essência é a mesma. É nesse sentido que eu queria fazer porque, só. Eu sei que você vai falar sobre eles isso. praticavam, mas não teorizavam sobre o que praticavam. Quando os médicos começaram a teorizar, os psiquiatras começaram a teorizar sobre a sexualidade no século XIX, achou-se por bem fazer uma divisão para classificação. Né? Desde Linneu, né, nós estamos em classificações. Por isso que isso é muito complicado, né? E talvez as pessoas não gostem de ser classificadas e elas rompam com isso. Mas essa divisão clássica entre heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade é uma divisão recente. Quando a gente olha para o passado e diz, o imperador era heterossexual, nós estamos cometendo algum tipo de anacronismo, que é, ou seja, usar um conceito atual para definir uma situação antiga. Mas nós podemos fazer isso para fins pedagógicos e didáticos, dizendo assim, o imperador Cláudio era heterossexual. Então, ou seja, o imperador Cláudio só fazia sexo com mulheres. Não que o Cláudio se percebesse como um heterossexual ou, dentro da moderna linguagem, num padrão heteronormativo. Mas não se sabe se o Cláudio chegou a cometer alguma pederastia. As fontes todas são unânimes em dizer que não. Ele é tão estranho que ele é heterossexual. Ele só pratica o heterossexualismo, né? Ele gaguejava, ele mancava, ele babava, ele dormia em público, ele começava a rir do nada, ele tinha uns ataques, né? Chamada apoplexia. Tal, e aí o Cláudio era tão tarado no sentido de ter essas taras, né? Que ele só fazia sexo com mulher. Olha como ele era estranho, né? E ele passou para a posteridade como o imperador mais improvável de todos, né? Ou seja, uma pessoa semi-imbecil, né, que foi galgada ao maior cargo por acaso. Mas na minha visão, na minha interpretação, né, Cláudio foi um imperador excepcional. Talvez um dos melhores da primeira dinastia, apesar de ser heterossexual. Eu acho que ele acabou fazendo alguma coisa boa, né? Mas também é o tal negócio, ele foi a última escolha naquele momento, né? Não tinha para onde correr. Acho que ou voltava a república, né? Ou era o Cláudio ou acabava o império. Vamos modificar a estrutura política. E dentro do contexto. Pode? Até que ele saiu bem. Se comparar o que aconteceu depois com Nero ou antes dele, o que estava acontecendo com Calígula, né, a gente vê que o Cláudio, até que dentro até das limitações físicas dele, ele foi um bom imperador. E eu só queria fazer também uma menção aqui. Todos os livros que você levantou aí não é para mostrar nem para ninguém, é para mostrar que o que nós vamos falar aqui hoje não são achismos, não são coisas da minha cabeça e não são coisas também da cabeça do Rodrigo. São fatos. A gente pode concordar ou discordar, né? Mas nós não estamos aqui trazendo opiniões de cunho pessoal. Talvez a gente fale, eu acho, aí é uma questão pessoal, mas o que o Rodrigo está trazendo são informações que são lastreadas na grande quantidade de livros, inclusive que ele já mencionou, já mostrou aí, que ele já leu. Então, a nossa opinião pode divergir, mas os fatos são esses que a gente está relatando. Porque, na verdade, né, a gente depende das fontes históricas para poder ter uma discussão como essa, né? Por exemplo, se a gente vai discutir se algum imperador foi bom ou não, como é que a gente vai saber? Né? A gente tem que saber o que eles escreveram, né? Ou sobre o que eles escreveram. Né? O que você sugere, João? Você quer falar um por um? Bom, vamos começar naquele modelo que a gente fez. Nós estamos aqui com meia hora já. Então, vamos começar naquele modelo que a gente fez. A gente já fez a introdução, né? E vamos pegar aquela linha que a gente seguiu, começando com César, que é rápido, né? E aí a gente vai até onde o pessoal aguentar, no sentido dos primeiros 6, que são os mais
curiosos, a gente poderia dizer. São pelo menos os que fizeram mais estripulias, né? É. O Júlio César foi um dos últimos grandes generais da República, da época da República, né? Então a história de Roma é dividida em três partes: monarquia, república e império. Júlio César acontece, ele vive na transição da República para o Império, né? A morte dele é que vai acelerar o fim da República, o assassinato dele. Diz Suetônio que Júlio César era um homem lindíssimo, né? Um homem alto, magro, careca, e ele tinha uns traumas com isso, porque ele ficava puxando o cabelo de um lado e pondo para frente e tapando com aquela coroa de louro. Mas ele era um homem bonito, com charme irresistível, e que ninguém conseguia resistir ao charme de César. E charme aí é um conceito religioso, tá? É a característica da deusa Vênus ou da deusa Afrodite, que, segundo a mitologia, era ancestral do Júlio César. Então, sabe aquele tipo de pessoa que é tão carismática que você não consegue dizer não para ela? Que ela não é seduzir no sentido sexual, mas ela tem um carisma, uma presença. Dizem que Júlio César era assim, né? Magnético, magnetismo, né? Isso. E ele mandava ver, né? E a gente sabia que ele tocava o ferro geral, heterossexualmente falando, né? Ele tinha caso com todas as esposas, basicamente dos mais importantes senadores. Inclusive, alguns senadores, diz o Suetônio, né, usavam da mulher para pedir favores a César, né, dava a mulher como amante. Isso era até comum no século XIX também, né? E no começo do século XX aqui no Brasil também era muito comum. Né? Você não tinha o que fazer, oferecer a tua mulher. E, enfim, depois a gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade, que lá em Moçambique tem umas histórias interessantes a respeito desse tipo de pagamento. Né? Esse tipo de pagamento de obrigação ou de pedir favor. Mas sobre obrigação de César dar. pesou uma acusação que ele negou veementemente até seus últimos dias, mas que Suetônio jura que é verdade, que quando ele era jovem, portanto ele devia ter entre 18 e 20 anos, ele fez parte de uma embaixada a um reino que hoje fica na atual Turquia, chamada Bitínia. Era o ponto, a Bitínia, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E que o rei da Bitínia, Nicomedes IV, ficou tão encantado por César, tão apaixonado por César, que fez o possível para que os romanos que estavam lá não voltassem para Roma, ficassem lá o maior tempo possível. Primeiro ele ofereceu a filha para César se casar com ela, e o César já era casado e não quis casar com a menina, já era casado em Roma, mas que água mole em pedra dura, o rei Nicomedes tanto ficou em cima do César que o César acabou cedendo para ele o sexo, né, como passivo na relação. E aí, falando do César, eu faço só um parêntese, né, dizendo que para o romano, o homem romano, o cidadão romano, ou seja, o romano adulto, era impensável, era até proibido juridicamente que um adulto se comportasse de maneira passiva numa relação sexual. Porque isso era um critério de efeminação ou afeminação. As mulheres são passivas, os escravos são passivos. Os homens não. Os homens penetram, né? Os inferiores recebem. Tanto que era possível a prática de sexo como passivo somente na adolescência e antes de você se tornar um cidadão, antes de você trocar a toga, né? Na Grécia, as famílias escolhiam, né, para quem o adolescente ia entregar a sua virtude. Normalmente era para o professor, que ensinava oratória, ensinava lei, ensinava a escrever e ensinava a transar, né? Ensinava a fazer sexo. E no futuro ele ia pegar um adolescente de outra família e tal, e ia fazer a mesma coisa. O Júlio, em Roma, aliás, em Roma era diferente. Embora a prática era a mesma, adolescentes passivos e adultos ativos, em Roma não era a família que escolhia, mas o adolescente tinha a liberdade de escolher para quem ele ia oferecer, vamos dizer assim, a sua flor.
não vou falar o seu repolho, não sei, ou gosto da sua alcachofra, como diria um amigo meu já falecido. Para quem ele ia oferecer aquela alcachofra feia. E dizem, então, que o César mercantilizou isso com o rei Nicomedes. Tanto que o rei Nicomedes, quando fez o testamento, ele deixou o reino de herança para Roma, para a República Romana. Ele não quis perpetuar sua dinastia. O reino da Bitínia foi dado de presente para os romanos. Né? Que noite, e aí o Cícero, que eu já citei, e que era arqui-inimigo do César, jogava isso na cara do César o tempo todo no Senado. Ah, mas com Nicomedes você não sei o quê. E chamava o César, a boca miúda, de rainha da Bitínia. Então, os inimigos do César, onde ele passava, lá vai a rainha da Bitínia. Né? Não se tem conhecimento de que se essa história é verdadeira ou não, mas para os romanos da época era muito verdadeira. Né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu quero só ver quanto tempo já tá, porque eu tô com medo de... É que não dá para ver. Como é a minha primeira vez esse negócio aqui, mas eu calculo mais ou menos que a gente entrou às 22 horas, mais ou menos em ponto. Então já deve estar aí em 40 minutos. A gente faz mais 10 minutos. Vai acabar? Olha, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu acho que não, porque eu não estou verificando, eu não estou vendo. Então vamos seguir até mais 10, 12 minutos. Como eu sou sempre passivo, né, João? Nessas lives, nesses encontros, eu nunca gravo, eu não sei gravar nada, eu fico na dependência de que alguém haja e faça. Sim. Eu também não sei te informar, mas a gente vai tentando, né? Então, tá, com a morte de Júlio César, o Império Romano chega ao fim. A República Romana chega ao fim e começa um novo modo de enxergar a política, que era o Império. Né? Os senadores abdicam de grande parte de seus poderes e concentram esses poderes na figura de um magistrado que vai receber o título de príncipe. Né? Imperador é uma palavra que significava general vitorioso, né? Mas o título correto é príncipe. Então, entre todos os senadores, o príncipe, o principal, se transformava no dirigente único da máquina estatal. Né? E o primeiro a fazer isso foi Augusto, né? Otávio Augusto, que era sobrinho neto do Júlio César. O sobrinho neto do César, que foi o primeiro imperador de Roma, Augusto, ele era muito bonito também, mas ele não era como o tio. O tio tinha cabelo preto, ele era loiro. Ele era sobrinho neto do Júlio César, era loiro, tinha os olhos claros, dizem que tinha os dentes pequenos, e ele reinou praticamente 40 anos. Né? É chamado de Pax Romana, né? Um período de estabilidade política, né? no território imperial. E ele também tem várias histórias sexuais, né? A respeito dele. A primeira foi de que ele tinha sido amante do tio-avô, do César. É uma história que carece de fontes. O próprio Suetônio, que é o fofoqueiro mor das nossas fontes, ele diz que ouviu falar. Né? Ele não afirma que o César tinha pegado o próprio sobrinho neto. Talvez por influência da mãe, né? A mãe dele era muito ambiciosa. É isso que eu ia falar. Naquela série Roma, da HBO, fica bem evidente esse oferecimento da mãe do Augusto, né, pro César. Na verdade, ela tensionava que ele pudesse assumir o lugar de César fazendo esse tipo de oferecimento do menino já para o César, né? Era comum, né, assim, mas não se sabe se fez ou não. O Suetônio acha que o Otávio deixou-se deflorar, usando um termo mais clássico, por Marco Antônio. Né? Marco Antônio era primo, um primo distante do Júlio César, hoje a gente chamaria isso de primo de terceiro grau, nem é considerado família no direito brasileiro, mas o Marco Antônio era um primo de César, da família dos Júlios por parte de mãe,
era um homem de um magnetismo sexual também muito grande e era completamente bissexual. Para ele não havia diferença nenhuma. Ficou conhecido como um grande maquinador, entre aspas, do fim do Império, quando ele se divorcia da irmã do Augusto e se casa com Cleópatra VII, rainha do Egito, né? E aí começa a guerra que deu fim à vida do Marco Antônio, à vida da Cleópatra, cheio de histórias sexuais entre os dois, né? E além do fim da dinastia dos Lágidas ou dos Ptolomeus no Egito, acaba a República Romana e Augusto assume o Império, né? Dois livros recentes sobre Cleópatra, aqui tem a Alberto Angela, que é um autor italiano que escreve Cleópatra, né? Esse livro aqui é muito interessante. E esse outro livro aqui, de um pesquisador inglês chamado Adrian Goldsworth. Ele escreve muito sobre Roma, ele escreveu Antônio e Cleópatra, é um livro recente. Esse livro é de 2018, se não me engano, 2018 esse livro, né? Otávio, ele vai se casar com Escribônia, os dois são de 2018. Ele vai se casar com Escribônia e vai ter uma filha chamada Júlia. E depois ele vai divorciar da Escribônia, que ela era bem mais velha que ele e diziam que ela era muito gorda e tal. E vai se casar com uma mulher da família dos Cláudios, né? Chamada Lívia Drusa. Lívia era encantadora, obviamente, ela era casada com um primo dela, chamado Tibério, e já tinha um filho e estava grávida do segundo filho, Druso, né, o segundo filho. Mas o Augusto mandou ela divorciar do marido, o marido obedeceu, para ele se casar com ela. Tão encantado ele ficou. E quem levou ela no altar no dia do casamento foi o ex-marido e não o pai. Moderno, bem moderno. Bem, que o imperador estava com toda a razão, que não sei o quê. Claro, mas ele não teve filhos com a... Não teve filhos que nasceram da Júlia. Os netos dele que nasceram da Júlia morreram antes dele. Então, quando ele está no leito de morte, com 76 anos, ele fala assim: meu Deus, a obra da minha vida vai para o saco. Eu construí um império, né? Ele usa essas palavras, né? Eu peguei uma cidade construída em tijolos e entreguei uma cidade erigida em mármore, né? E não tem para quem deixar. E aí a Lívia fala assim: mas tem o meu filho mais velho, que é o Tibério, que já tem 56 anos, é um general vitorioso, o exército inteiro admira Tibério. Tibério lutou onde hoje é a Romênia, onde hoje é a Alemanha, com muitas vitórias. Deixa para o Tibério vai dar continuidade à sua obra. O Augusto detestava o Tibério, né? Porque o Tibério era calado, era taciturno, o Tibério não era de muita prosa, ele gostava de ler filosofia. E o Augusto falou: já estou morrendo mesmo, que... E deixa. Ele fala: eu nomeio o Tibério sucessor, né? Tanto que ele nomeia o Tibério sucessor, deita, né? Todo mundo achou que ele morreu. Aí ele dá aquela ressuscitadinha rápida, aquele monte de gente em volta dele na cama, né? Esperando ver se ele morre ou não. Aí ele fala assim: interpretei bem a comédia da vida. Sabe, aquelas duas caras do teatro, né? Aquela cara rindo e aquela cara com a boca assim, rindo, e assim, drama e comédia. Ele falou assim: interpretei bem a comédia da vida. Aí ninguém responde, né? Porque todo mundo ficou assustado. Aí ele mandou que aplaudissem, como se fosse uma peça de teatro, né? E aí quando os escravos começaram a aplaudir, assim, super sem graça, ele morre e o Senado, então, declara o Tibério imperador. Vou continuando? Pode, tem mais 10 minutinhos. O segundo imperador, Tibério, ele vai reinar um período também de 14 a 31, né? Vai ser um período aí de 10 anos, fazer as contas. Ele vai reinar bastante tempo. Ele vai ser mais ou menos uns 20, ele tinha 56, são quase 22 anos, né?
num determinado momento, ele vai desistir do governo, ele detestava ser imperador, vai mandar construir um palácio numa ilha, onde só tinha um acesso a essa ilha, ninguém podia chegar nessa ilha, só tinha um jeito de chegar nessa ilha. Essa ilha hoje é um dos pontos turísticos mais famosos da Itália. Se chama Capri, fica na costa amalfitana, abaixo de Sorrento. E construiu um palácio e foi morar lá. E deixou o prefeito dos guardas pessoais dele administrando a cidade, chamado Hélio Sejano. E Sejano era o responsável pela correspondência imperial também. Então ele começou a governar Roma conforme ele queria. Tibério não se intrometia no governo dele, ficava isolado na ilha, no palácio dele que ele construiu lá. E o Sejano matou o filho de Tibério, matou uma das sobrinhas do Tibério, isso ao longo dos anos, né? Não foi tudo imediatamente. Matou 15 senadores, e sempre como se fosse o imperador fazendo, né? Até que uma das descendentes do Augusto, por parte a neta mais velha do Marco Antônio, chamada Antônia, que era da família imperial, segundo alguns, resolve ter uma conversa com Tibério, porque ela pegou Calígula transando com as irmãs. Outra versão ela foi para Capri levar o Calígula para mostrar para o Tibério que ela estava dizendo a verdade e deixar o neto dela lá com o Tibério. Que ela confiava no Tibério a esse ponto de deixar o neto mais novo lá. Essa história do Calígula com as irmãs vai render muito, né? Mas ela leva o Calígula passa a morar com o Tibério em Capri, e ela conta para o Tibério, numa conversa entre dois velhos, né? O Tibério nessa época devia ter uns 72, 73 anos. O que era muito velho, o que era só para lembrar, velho, que era né? muito velho, muito velho. Nós estamos falando numa expectativa de vida entre 50 anos. Porque, veja, a expectativa de vida na época do Império Romano era até alta, em comparação ao que veio depois. Na Idade Média e na Idade Moderna, a expectativa de vida de um homem adulto era 37 anos. Né? No Império Romano ainda era mais ou menos, mas só que vamos pensar que a vida terminava aos 50, o Tibério tinha 72, 73, ou seja, ele já era muito velho. E a Antônia também era velha. E ela falou, olha, está se passando isso em Roma, o seu filho foi envenenado, a sua sobrinha também, o Sejano está governando a cidade e ele tem planos de se autodeclarar imperador quando você morrer. Que não vai demorar. Suspense. Vamos fazer um suspense? Vamos interromper agora e a gente retoma daqui 5 minutos? Pode ser? Eu vou achar um trecho do Suetônio falando do Tibério enquanto isso, quando você termina essa, começa outra. Combinado. Então, daqui 5 minutinhos, 5 para as 23, 5 para as 11, a gente retorna. Perfeito? Tá ok. Até mais. Até mais.